Boa noite a todos, mais uma vez presentes e desta vez com alguém profissional de futebol e que, tal como na outra semana, com o jogador que foi Diogo Clemente, desta vez com o técnico que está no topo na Seleção Nacional, faz parte da equipa técnica do Mister Fernando Santos, sebejamente conhecido por todos que acompanham o futebol e a nossa seleção. Hoje estou cá eu, no back-office e também na ajuda nesta conversa e nesta partilha, Diogo Ornelas e também o Mr. Renato Fernandes, bem-vindos. Boa noite. Vamos então passar a apresentar aqui o nosso convidado, Ricardo Santos. Muito boa noite, Ricardo. Bem-vindo, muito obrigado pelo teu convite, por teres aceito o convite. Obrigado também à estrutura da seleção por estares presente. Obviamente que tem que se dar também esse agradecimento. E pronto, e passo já a palavra. Obrigado. Muito boa noite e obrigado desde já pelo convite. É com muito prazer que estou aqui a falar convosco, principalmente pela amizade que tenho por vocês e também por ser da minha terra, que eu tanto amo e apregou. Por isso é com enorme prazer e claro que nunca poderia recusar um convite destes. Obrigado. Ok, obrigado. Diogo? Ricardo, já há algum tempo nós não conversávamos e explica-me aqui assim um bocadinho, se calhar as pessoas agora estão-nos a ver e estão a recordar assim há 20 anos, ali na Foz do Arelho, os nossos jogos de futebol e os nossos jogos de vôlei e as nossas brincadeiras ali na praia. Explica-me um bocadinho como é que isto cresceu tudo, como é que foi este bichinho do futebol. Como é que tu vais do futebol, voleibol, ténis de mesa e chegas ao topo à Seleção Nacional? Como é que se processou assim esta tua carreira que ainda está no início, podemos dizer que ainda está no início, ainda és um rapaz novo, ainda tens muitos anos de carreira. Como é que tudo isto aconteceu da Praia da Foz do Arelho para os maiores palcos e para campeão europeu? Grande entrada, Diogo. Vais logo pelo lado emocional, sim senhor. Muito bem. Olha, realmente sou uma pessoa ligada ao desporto desde muito cedo. Desde pequeno que pratico muitos desportos e pratiquei muitos desportos em Caldas, desde natação, ginástica, voleibol, ténis de mesa. Fui federado de ténis de mesa no Sporting das Caldas, onde joguei muitos anos. Eu joguei voleibol no Sporting das Caldas também. E no meu 9º ano, quando tinha de escolher, escolhi ser professor de Educação Física e tornei isso um objetivo de vida e consegui acabar o meu curso e ser professor de Educação Física. Portanto, foi um processo que teve desporto durante a vida toda. Claro que o futebol aparece aqui muito na vertente de amizade e dos jogos. Sempre gostei muito de jogar futebol, sempre joguei muito futebol de praia, muito futsal. Tentei integrar o Caldas como jogador de futebol, mas foi na fase do ténis de mesa em que eu comecei a ter resultados no ténis de mesa e não conseguia conciliar as duas coisas, porque o ténis de mesa nós tínhamos treinos todos os dias e coincidia com os treinos de futebol e eu não conseguia gerir as duas coisas, porque tínhamos campeonatos todos os fins de semana e eu tive de optar. E como a qualidade nos pés também não era assim do outro mundo, preferi a qualidade das mãos e fiquei no ténis de mesa. Depois o processo foi, como eu costumo dizer, é preciso um bocadinho de sorte na vida e embora a sorte dê muito trabalho, mas é preciso um bocadinho de sorte para entrar. O percurso foi normal, eu fiz o meu curso de Educação Física, licenciei-me, fiz o meu estágio na Escola de Raul Proença, um estágio que não havia há muitos anos e nós conseguimos trazer o núcleo de estágio para a Raul Proença novamente. E tivemos o ano de estágio, julgo que depois houve seguimento, cerca de 2-3 anos, julgo eu não tenho a certeza absoluta. Depois fui dar aulas para a Nazaré, no ano seguinte, depois de acabar o estágio, no colégio da Nazaré, com horário completo, vida estabilizada, tinha 12 turmas,
tinha os alunos todos da Nazaré, estava completamente estável na educação física, naquilo que ambicionei no 9º ano, como vos disse. E depois surgiu um convite a meio desse. Este convite, não é? Estás tu muito sozinho a dar aulas de educação física. Carnaval. Perfeitamente, nas férias de Carnaval, estava em contacto com o Fernando Santos, porque ele tem ligação aqui à zona e é amigo do meu pai desde a infância. Estávamos a conversar que ele estava com um problema no computador e eu estava a ajudá-lo a resolver lá uma situação. Ele disse, não queres vir aqui à Grécia visitar isto? Aproveita. Eu disse, eu só tenho férias de Carnaval, só nas férias de Carnaval é que poderei ir aí. Bem, então vem cá conhecer. E assim foi. Eu no Carnaval fui visitar Atenas. E durante os dias que estive em Atenas, ia com ele para o treino do AEK, que ele estava no AEK na altura. E acompanhei ali um bocadinho os treinos. E no penúltimo dia, antes de me vir embora, sentámos no escritório dele e ele disse-me assim, não tenho ninguém para fazer a análise de jogos. Queres vir trabalhar comigo? Assim. Bom, é complicado, não é? E ele disse, não tem problemas para Portugal, pensas, e eu daqui a uns dias ligo-te para me dares a resposta. E assim foi. Eu fiz a viagem de regresso para Portugal a pensar o que é que eu faço à minha vida. Se eu disser que não, vou-me arrepender se calhar o resto da vida. Por isso, eu tenho de dizer que sim, tenho de experimentar e depois, se não gostar, volto atrás. Se gostar, fico como estou. Já lá vão 15 anos. Pronto. Tu nesta carreira já tão recheada, tu quando o Mr. Fernando Santos te faz o convite, tu já tinhas pensado em seguir esta parte da análise e observação dos jogos, dos adversários? Já era algo que estava paralelo à tua carreira de professor de educação física, ou surgiu com o convite do Mister e a partir daí começaste a desenvolver e a trabalhar e a aprofundar mais conhecimentos nesta área da observação? A área da observação, como vocês sabem bem, teve um desenvolvimento muito rápido, mas nos últimos anos. Eu, quando comecei a fazer a análise, havia muito poucas equipas a fazerem análise de jogo. Estamos a falar há 15 anos. 15 anos. Havia, claro que as equipas ditas grandes, tinham alguns elementos da equipa técnica faziam, ou pessoas externas que iam fazendo pontualmente algumas coisas, mas era uma área muito, ainda muito pouco desenvolvida. Portanto, eu não tinha essa visão, como hoje é possível ter. Tu hoje olhas para a análise de jogo e dizes, ok, está aqui um caminho que eu posso seguir. Naquela altura, não. Eu, na faculdade, especializei-me em futebol, escolhi o futebol como especialização e, como todos os outros, o objetivo era, ok, acabei o curso, tenho aqui a especialização em futebol, seria para treino. Ponto final. Que era isto que acontecia na altura. Hoje não, e eu defendo muito isso, já há muitos anos que venho defendendo. Para ser um bom analista, um bom observador, eu não preciso ser um bom treinador. Certo? Porque é que eu hei de ter o EFA Pro, o nível 1, 2, 3, 4, saber muito bem lidar com os jogadores, com o treino, faço exercícios espetaculares, bem ponderados, bem pensados, mas depois não sei ler o jogo? Não, o que eu preciso realmente, que é ler o jogo, é estar atento aos pormenores, não o sei fazer bem? Percebem onde eu estou a tentar chegar? Acho que há caminhos e há espaços para toda a gente. E não é obrigatório ter o curso de treinador, ou ser um bom treinador para ser analista, ou não é, principalmente, o ser um bom analista, ou a posição de analista não é uma escada para ser treinador. A posição e a função de analista de jogo tem de ser uma função em si, sem o objetivo de chegar a algum lado. Claro que pode passar por lá, que é importante passar por essas fases, porque traz um know-how fantástico. Mas pode ser um caminho isolado. Na estrutura técnica das equipas, é importante haver gente especializada em diversas coisas. É o que eu acho.
E já fugi à pergunta. Não, antes pelo contrário, tiveste na mousse na pergunta. Então, e depois, Carnaval, regressas a Portugal a pensar no assunto, vais para a AEK e a partir daqui? O percurso foi AEK, cheguei, faz agora dia 1 de julho, 15 anos, foi em 2005, no dia 1 de julho de 2005, comecei, foi na altura, fui eu e o João Oroso, que entramos no AEK no segundo ano da segunda vez de Fernando Santos no AEK, porque Fernando Santos já tinha estado no AEK antes e voltou, quando o clube já estava numa posição difícil, e este era o segundo ano, aquele era o segundo ano no AEK, e foi quando nós entramos, os dois. Depois do AEK surgiu o convite do Benfica, voltámos para Portugal e eu pensei, pronto, ok, agora estou no Benfica, dificilmente volto à Grécia, não vai acontecer outra vez, e vim para Portugal e estava no Benfica, fizemos uma época completa, começámos a segunda, fizemos a pré-eliminatória da Liga Europa, só erro, jogámos com já não me recordo, mas fizemos as competições europeias, a pré-eliminatória, fizemos o primeiro jogo do campeonato e saímos nessa segunda época. E passado uma semana surgiu o convite do PAOK de Salónica e o Fernando Santos aceitou e levou-me para o PAOK. Estivemos no PAOK 3 anos. Depois desses 3 anos surgiu então o convite para a seleção da Grécia. Mais 4 anos na seleção da Grécia, depois seleção portuguesa e 5 anos para já. 6, 2014. E que se aguentem durante mais alguns aninhos com os resultados que têm trazido, que muitos nos têm orgulhado. Ricardo, obrigado. Obrigado. Diz-me uma coisa. Tu foi sempre com uma posição de observador, ou seja, fora das 4 linhas, ou tu em algum momento... Porque eu estou-me a lembrar que eu lembro que houve alturas na Grécia que eu parece-me... Dava a ideia que tinhas uma participação no campo. E também gostaria que tu falasses um pouco sobre isso, especialmente dos últimos 15 anos. Se houve alguma situação em que mudou a tua participação no treino, ou fora do treino, ou se manteve sempre neste registro. Sim, houve uma mudança, porque desde o início, então, AEK, Benfica e PAOK, até meio do percurso do PAOK, eu estava em todos os treinos, sempre estive em todos os treinos. Ajudava quando era preciso mais um elemento, até mesmo a participar, era preciso alguém, faltava um jogador e entrava, isso aconteceu várias vezes. Portanto, AEK, Benfica, PAOK. No PAOK, no segundo ano, em janeiro, um dos elementos da equipa técnica era o Bruno Moura, o filho do Rodolfo Moura. E o Bruno saiu em janeiro. Então eu fiquei com a parte dele de janeiro ao fim da época, até julho. E então aí sim, estive no treino, a fazer o treino, deixei um pouco a área de observação ao vivo, pois não era eu que ia ver os resultados, mas trabalhava essa observação. Depois, no início da outra época no PAOK, surgiu então o João Carlos Costa, que entrou na nossa equipa técnica, no PAOK. E eu voltei então para a observação focada. E aí o trabalho começou a ser cada vez mais intenso, porque o PAOK, na época que chegámos, ficou em 9º lugar, na época anterior estava a lutar para não descer de divisão, nós conseguimos o 9º lugar, no ano seguinte apurámos para a Liga Europa, no outro ano para a Liga dos Campeões. Portanto, o ritmo de trabalho começou a aumentar muito com as competições europeias, com a taça a progredir cada vez mais nas taças, e isso dava-me cada vez menos tempo para estar no treino. Ia pontualmente ajudar quando era preciso, mas essencialmente estava a ver jogos. Vocês têm noção, mas as pessoas que nos estão a ouvir se calhar não têm tanta noção disso, mas para analisar um jogo, um adversário,
estamos a falar de muitas horas de trabalho, estamos a falar de muitos jogos para serem vistos, quer via indireta, quer via direta, ou seja, quer em vídeo, quer no estádio. Para não falar das viagens. Portanto, é tempo que se perde. Eu costumo dizer, quem me dera eu andar sempre de avião ou de comboio e deixar o carro de lado, porque o carro tira-me horas de trabalho, porque tenho que estar a conduzir. Então, para mim, comboio e avião, sim, vamos a isso que eu posso vir a trabalhar. Pronto, isso aconteceu. Depois, seleção da Grécia. E as seleções, quer a Grécia, quer Portugal, restringe ainda mais, porque nós temos uma semana muito curta de trabalho. E eu tenho de estar a preparar, a ultimar as coisas para apresentar aos jogadores, e passado 1 ou 2 dias tenho de estar a viajar para ir ver o adversário ou os adversários que vamos defrontar. Por isso eu não estou com a equipa muitas vezes. Estou quase até ao jogo, mas, por exemplo, o jogo em si é raro, finais, porque já não tenho adversário para ir observar. Por isso só na final é que eu consigo ver a minha equipa a jogar, neste caso a minha seleção a jogar. Por isso, respondendo diretamente à tua pergunta, no início sim, muito dentro do campo, muita conversa, até para sincronizar o trabalho com o Fernando, de observação e passagem para o treino. E depois, tenuamente, fui passando a ficar mais no back-office e só ainda ao campo quando era necessário, estritamente necessário. E já estás a entrar na próxima questão, ainda bem. E isto porque também acredito que muita gente que está lá em casa, se calhar não tem muito esta noção. E a primeira, no fundo, era saber como é que é o teu trabalho neste momento na seleção portuguesa. No fundo, dar-nos a ideia de como é que é o trabalho, como é que funciona. Eu podia te dizer, olha, diz-me aí como é que é uma semana de trabalho, mas tu se calhar não funcionas à semana, não é? Se calhar às vezes funcionas a dias, outras vezes a meses, depende. Mas a horas, exatamente. Se calhar até são horas que era suposto estarmos a dormir e estás tu a trabalhar. Acredito que seja isso também, deves passar assim muitas horas sem dormir, porque os relatórios têm que estar feitos e ponto final. Mas, no fundo, para dares uma ideia lá para casa do teu trabalho, no fundo, como é que funciona esse processo de observação, de análise da equipa adversária, da própria equipa, num contexto de seleção. E depois, já agora aproveito para questionar, tu tens falado de uma palavra analista, e há muita gente que fala analista, outros falam observador, outros falam treinador adjunto observador. Eu gostava de saber qual é a tua opinião também sobre isto. Então vou começar pela segunda pergunta. Eu dou pouca importância aos nomes, sinceramente dou. Eu comecei a chamar-me olheiro. Desde que me chamem Ricardo, aí eu quero que me chamem Ricardo. Agora se me querem chamar olheiro, scouting, analista, observador, treinador adjunto, é o que quiser. Resumindo aquilo que eu faço parte de uma equipa técnica global, tem 6 elementos, tem apoio na federação de outras pessoas que já vos explico, mas a equipa técnica é constituída por 6 elementos. Juntos, trabalhamos juntos, cada um tem a sua especificidade, o seu trabalho, o seu foco, é responsabilizado por algo, mas todos nos ajudamos, e principalmente com o Fernando Santos, que é assim que funciona com ele. Não quer dizer que seja com outros treinadores, não quer dizer que esteja bem, esteja mal, é como é. Uns fazem de uma maneira, outros fazem de outra. Mas ele sempre, desde o AEK até hoje, que quis estar dentro do processo todo. Portanto, eu depois de analisar uma equipa, eu reúno-me com ele, reuni-me muitas vezes na Grécia, em casa, 24 sobre 24 horas com ele, a mostrar o que estava, a pensar o que íamos mostrar aos jogadores. Portanto, isso sempre foi um trabalho conjunto, e até hoje é um trabalho conjunto da equipa técnica. Por exemplo, na Seleção Nacional, nós reunimos num gabinete todos a ver o trabalho que fiz, a dar opiniões, a alterar, a mudar, tudo uma coisa conjunta, e não blocos separados que depois são unidos. Não, é tudo em conjunto. Esta nova vaga do analista de jogo faz algum sentido. No fundo, nós fazemos a análise do jogo, quer da nossa equipa, quer do adversário,
Depois chamam também, há aqui uma nova vertente que é o analista de vídeo. Aí sim, estamos ali num limite de quem é o analista de jogo, quem é o analista de vídeo. E aí eu não gosto tanto da terminologia, porque há situações em que nós temos possibilidade de ter alguém a trabalhar só os vídeos, e então é uma parte que eu já não tenho de o fazer. Há equipas que não têm hipótese de ter, nem sequer ter um analista, quanto mais de ter dois, mas tendo um, é ele que faz as duas partes. Há treinadores que gostam de ter no vídeo a análise, ou seja, muito pouca coisa escrita, mais à base de imagens. Há treinadores que, por outro lado, gostam de ter um relatório detalhado, com muita informação, que depois filtram para os jogadores, ou seja, o treinador tem a informação toda, completa, e depois transmite aos jogadores aquilo que ele acha que é importante passar no momento da nossa equipa, no jogo, com as características do jogo. Depois há muitos fatores que influenciam isso, e podemos conversar um bocadinho sobre isso também. Por isso, não há aqui uma regra de que todos fazem assim e que seguem aquele padrão. Isso não existe. Cada treinador tem a sua maneira de pensar. Portanto, eu gosto de chamar analista de jogo, não gosto de diferenciar analista de vídeo com analista de jogo, porque para analisar um vídeo eu tenho de analisar o jogo, portanto, para mim é um analista de jogo. Há, sim, equipas a trabalhar com funções específicas. Para-vos dar o exemplo do analista de vídeo, o analista de jogo. Eu, quando comecei no AEK de Atenas, os jogos dos adversários chegavam-me à quinta-feira em VHS, quando o clube adversário me queria mandar. Ou quando eu conseguia gravar em vídeo. Eu depois tinha de passar o VHS para digital, portanto, 1h30 de certeza absoluta, porque aquilo era live, não é? Eu tinha de estar a ver o jogo para ele passar para digital, e depois do digital, então, eu ia começar a cortar. Portanto, esqueçam-se o relatório à segunda-feira, não é? Isso era impossível, humanamente impossível, porque não havia recurso, eu não tinha o jogo sequer. Não tinha o jogo. E havia muitos jogos que não davam na televisão. Portanto, estamos a falar de uma perspectiva diferente, não é? De fazer desde do raso até hoje, que acaba o jogo que eu fui analisar no estádio, passado meia hora, eu carrego no botão e descarrego o jogo e tenho o jogo. Posso codificá-lo no próprio campo e o Fernando Santos está a receber em Portugal já as imagens cortadas. Portanto, isto foi em 15 anos do 8 para o 80. O que é muito bom, em termos de tempo, foi fantástico. Hoje, o meu relatório aparece de manhã, a seguir eu ir ver o último jogo, de manhã estava o relatório feito. À tarde, eventualmente, os vídeos estão todos prontos para apresentar aos jogadores. Isso em termos de tempo, e hoje em dia no futebol o tempo é fundamental. Isso, aqui o analista, vamos chamar analista de jogo, porque é agora mais moderno, analista de jogo pertencente a uma equipa técnica, é assim que eu gosto. Espetáculo. Olha, Ricardo, obrigado. Para já, descascaste já aqui algumas perguntas, algumas questões que nós tínhamos e por um lado ainda bem. Para além da off já temos aqui falado aqui de algumas situações, acho que é importante até para as pessoas muitas pessoas ou algumas pessoas que gostam de ver futebol não têm, penso eu, algumas noções do que quem está por trás, quantas pessoas estão por trás, porque isto é muito bonito chegarmos ao topo, mas o Mr. Fernando Santos, espetáculo, muito bom, e de facto é bom, tem as qualidades dele, mas tem que ter uma equipa muito forte como vocês têm, e apesar de já teres aqui dado aqui alguns toques na equipa técnica, gostava que, se fosse possível, que indicasses quem é que realmente faz o quê. Tu és o responsável pela parte da observação, o analista também, mas já percebi que tens alguém na parte do vídeo que também trabalha um bocadinho essa parte. Portanto, temos o Mr. João Costa, que também está é o treinador adjunto principal, penso eu. Depois temos também o preparador físico. Se puderes indicar aqui realmente o trabalhinho de cada um, para as pessoas realmente perceberem que não é o Mr. Fernando Santos e mais um ou dois. Olha, eu na minha vida profissional sempre respeitei uma coisa e vou respeitar até ao fim em qualquer profissão que eu tenha e
é sempre tentar defender isso. Eu gosto muito de hierarquias e respeito muito as hierarquias, e foi uma das coisas que aprendi no futebol, é que há um líder. E eu tenho uma frase que eu julgo que o Fernando não me leva a mal. Tenho na minha mente uma frase que ele me disse no primeiro ano, na primeira reunião no AEK de Atenas, comigo e com o João Aroso, que ele me disse assim: isto é tudo muito fácil. Se eu disser que é preto, mesmo que vocês pensem que é branco, vocês dizem que é preto. Depois podem me dizer porque é que acham que é branco. Agora, quando eu disser que é preto para toda a gente. E isto ficou-me marcado desde aí para sempre. Porque há um líder. O líder escolhe a equipa técnica. Trabalha com as pessoas que confia e é preciso respeitar isso. Não pode haver aqui tentativas de fazer o trabalho do outro para mostrar ao treinador que eu faço melhor. Isso não pode acontecer. Isso é o primeiro passo para o abismo do treinador, neste caso, porque é ele que vai cair. Só que quando o treinador cai, os outros também caem, normalmente. E é preciso ter cuidado com essa situação. Para mim, é a minha forma de estar no futebol e a nível profissional, em qualquer profissão que eu estivesse, seria assim. E por isso, o Fernando Santos é a cabeça da equipa técnica, é o líder e é coadjuvado do Elídio Val, o professor Elídio Val, que é o adjunto, o professor João Costa, é o outro adjunto da seleção. Depois eu faço parte da análise do adversário, neste caso, mais um foco maior. Temos o Fernando Justino, que é o treinador de guarda-redes. Temos o Jorge Rosário, que trabalhou com o Fernando muitos anos, foi jogador do Fernando, trabalhou comigo até ao PAOK, só não esteve na seleção grega. Depois foi trabalhar com o Sérgio Conceição e voltou a trabalhar connosco. O Rosário ajuda no treino e ajuda também na observação, porque eu não consigo, como vocês percebem, né, e toda a gente percebe, eu não consigo estar em 2 jogos ao mesmo tempo e, portanto, quando eu vou a um jogo, à mesma hora há outro que preciso de ser observado no estádio, ele vai fazer o relatório desse jogo. Depois, temos o Bruno. O Bruno Pereira faz parte dos quadros da Federação Portuguesa de Futebol, trabalha na Federação há muitos anos mesmo, e é o responsável neste momento pelo scouting, pela equipa de scouting, de analistas de vídeo, como queiram chamar, que trabalham com as outras seleções todas. Portanto, o Bruno ajuda sempre a seleção A nessa área do vídeo, está sempre connosco, mesmo nas competições, ele está sempre connosco. Eu só não digo que ele é da equipa técnica porque ele pertence aos quadros da Federação, porque para nós é da equipa técnica, e por isso fazemos esta parelha. Por exemplo, o Bruno é o responsável pela análise do nosso jogo e de codificar o nosso jogo, porque ele está no estádio. Ele está lá no topo. Quando eu posso ir, estou junto dele, mas normalmente ele está sozinho, porque eu estou a observar o adversário. Portanto, o Bruno faz essa parte. Basicamente é isso que acontece. Ricardo, deixa-me só fazer aqui uma questão. Já falaste 3 ou 4 vezes em codificar o jogo. Se calhar Sim. Há algumas pessoas que não estão a entender o que é, não te importas. O que é isto de codificar, cortar, aparecer? Explica lá um bocadinho. É fácil. Codificar podemos chamar etiquetar, é colocar uma etiqueta, é dizer, ok, este excerto de vídeo, este bocadinho de vídeo é o quê? É um canto, é organização ofensiva, é um pontapé de baliza. Depois a nomenclatura varia de treinador para treinador, mas para percebermos todos o que é o codificar não é mais que colocar um post-it em cima do vídeo e dizer, este vídeo é isto. Só que, qual é a vantagem do codificar um jogo? É que o jogo é repartido em pequenos momentos que nós achamos mais importantes ou menos importantes, ou erros, ou coisas que queremos apresentar. Só que fica tudo alinhado e facilmente pesquisável. Quando o treinador diz, eu agora quero todos os cantos do lado direito, o computador consegue agrupar todas as etiquetas, entre aspas, que dizem canto do lado direito.
E agora o treinador quer todos os cantos do lado direito em que a bola foi para o jogador, para o Manel, e que o Manel cabeceou. O computador consegue filtrar tudo para mostrar só aqueles vídeos. Portanto, no fundo, codificar é isto. É colocar etiquetas em pequenos momentos do jogo e que depois damos o nome que quisermos. Não é bem assim o nome que quisermos, porque as coisas têm uma nomenclatura que é usada, mas acho que me consegui explicar de uma forma a que todos percebam o que é. Toda a gente conseguiu perceber o que é que tu estavas a falar, codificar, mas era algo de certeza absoluta que estava a fazer aí a espécie na cabeça de alguém e agora ficámos todos a perceber. Ricardo, tu tens estado a falar parece-me a mim que é a tua vertente, que é a observação da equipa adversária. Sim. Ou pelo menos mais a tua vertente, a observação da equipa adversária. E diz-me mais ou menos como é que é, assim, as diferenças que é em pleno campeonato da Europa ou campeonato do mundo, não é? Deve haver diferenças enormes. Observar as equipas adversárias, não é? Estou em crer que provavelmente em um mês, se dormires 2 dias, deve ser muito, para estar a observar tantas equipas e tantos jogos, não é? Porque os jogos são 4 em 4 dias, 5 em 5 dias, quer dizer, tens que andar a observar. E depois a diferença em momentos em que simplesmente não há jogos. Ou seja, naqueles momentos em que, por exemplo, entre março e junho não há jogos, ou entre junho e setembro não há jogos, como é que funciona isso em relação às equipas adversárias, fundamentalmente? Ok. Então é assim. Eu vou falar, neste caso, apenas das seleções nacionais, porque Sim. se falarmos de clube, é uma realidade diferente. Seleções nacionais, sim. Podemos depois passar nos clubes, mas nas seleções nacionais. A seleção nacional joga em momentos FIFA. No calendário da FIFA está estipulado quais são as datas em que todas as seleções jogam ou podem jogar. Portanto, entre uma data e outra, de certeza absoluta que nenhuma seleção joga. Okay? Porque entre essas datas são os campeonatos dos clubes. Portanto, no hiato entre os jogos, o que nós fazemos é a equipa técnica toda é analisar os jogos onde os nossos jogadores estão a participar. Portanto, nós dividimos os jogos por todos da equipa técnica, todos veem em direto e direto, ou seja, no estádio e na televisão, fazemos o relatório e agrupamos a informação. Para quê? Para quando chegar ao momento de escolher os jogadores para determinado jogo, haja uma base sustentável e completamente justificada por o porquê das escolhas e facilitar, claro, a escolha ao selecionador, com os parâmetros que nós achamos, que neste caso o Fernando Santos acha, que são os corretos para fazer a seleção. E, portanto, todo esse período é feito com análises e relatórios dos nossos jogadores, dos clubes onde os nossos jogadores estão. Claro que há sempre, nós, por exemplo, vamos jogar com França, há sempre um cuidado de ir vendo os jogadores da França, da Alemanha, as equipas que vamos jogar no próximo jogo ou no próximo campeonato, convém estar atento aos jogadores, o que é que está a passar com eles, como é que estão a jogar. Embora na seleção joguem normalmente de maneira diferente, mas há coisas que se pode ver. Eu gosto muito de analisar os jogadores no contexto em que os vou encontrar. Não faz sentido eu estar a analisar um jogador no clube quando na seleção ele tem outro papel, tem outra posição, tem outra postura. Não é? Eu preciso de analisá-lo no meio onde vou defrontá-lo. E, portanto, eu preocupo-me essencialmente com as seleções. Entre cada jogo, claro que há a preparação do adversário. Porquê? Nós jogamos em novembro. Agora, neste caso, vamos jogar em setembro. Mas as outras seleções também não jogaram. Portanto, os últimos jogos, o nosso último jogo, corresponde também ao último jogo dessas seleções. Por isso, eu posso observar essas seleções em vídeo, porque é o último jogo que eles têm, apesar de estarmos a falar aqui de um ano de diferença, o que é muita coisa. Podem já nem ser os mesmos jogadores. Aqui surge a dificuldade das seleções nacionais. É que eu observei um jogo em novembro de uma equipa e vou defrontá-la em setembro
e provavelmente 50% dos jogadores não estão lá. Portanto, complica bastante. Em clube isso não acontece, porque estamos a falar de uma época em que são aqueles jogadores, há um plantel, são aqueles e não há volta a dar. Tirando janeiro no mercado de transferências. Na seleção, não. Na seleção passa muito por esse trabalho. Assim, fases finais. Fases finais é outra coisa totalmente diferente. Vou-vos dar o exemplo do Campeonato da Europa, por exemplo. Sai o sorteio e nós sabemos quais são os 3 adversários que vamos defrontar no grupo, na fase de grupos. Portanto, esses adversários são completamente dissecados. Estamos a falar de 10 jogos totalmente dissecados, e 10 jogos, volto a falar no tempo, estamos a falar de praticamente 2 anos, não é? Ou mais, para ter 10 jogos de uma seleção. É perceber todo o padrão, todos os pormenores que queremos, para que, quando começarem os jogos de preparação para a fase final, que há sempre 2 ou 3, ali muito perto, a um mês do campeonato, a 2 semanas do campeonato, todas as seleções fazem particulares. Então, esses particulares são fundamentais para aferirmos aquilo que dissecámos dos jogos passados, para perceber, ok, mantêm os padrões, não mantêm, alteraram isto, vão fazer coisas diferentes, é totalmente diferente, todo o trabalho que tivemos não serviu de nada. Pode acontecer tudo. Ok, portanto, quando chegamos ao primeiro jogo, 3 equipas estão preparadas, estão analisadas. Mas esse trabalho só conta para uma. Porquê? Porque depois do primeiro jogo, a maior parte das equipas muda alguma coisa. Porque depende. Se perderam, vão mudar. No segundo jogo, se perderam os 2 primeiros, já não conseguem passar, já mudam a equipa toda. Se ganharam os 2 jogos, já não precisam do jogo, já vão pôr outros jogadores a jogar. Portanto, o trabalho que foi feito antes, pode não servir de nada. Ou pode servir de pouco. Estão a fazer entender. Estão a acompanhar o raciocínio. Pronto. Este é o mecanismo. Fase de grupos. A partir da fase de grupos, claro que nós, antes do campeonato, perspectivamos, temos uma análise global das equipas todas que, pelo percurso que nós conseguimos ver o mapa, as equipas que poderemos eventualmente apanhar, fazemos uma breve análise de todas. Mas o fundamental são os jogos no campeonato. Por exemplo, no nosso terceiro jogo de grupos, da fase de grupos, eu já estou a ver a equipa que nos pode calhar. E o que é que pode acontecer? Pode acontecer o que me aconteceu. Polónia-Suíça, acho que era Polónia-Suíça. Podíamos calhar ou com uma ou com outra. Eu fui analisar o jogo. Analisei o jogo, tendia mais para uma equipa, porque achava que essa poderia ir. Último minuto, empate, penaltis. Penaltis virou o jogo. A equipa que eu achava que à partida seria, não foi a outra. Portanto, muda tudo. Estamos a falar em 90 minutos. Portanto, isto tem estas coisas engraçadas que acontecem na vida. E então, toca a reformular tudo e a voltar com o vídeo, a ver novamente o jogo, 1, 2 vezes, detalhar outra vez tudo, para que de manhã o relatório esteja pronto. Isto aconteceu no Europeu várias vezes, porque em França os trajetos, felizmente, a grande maioria dava para fazer de comboio. A altas horas da manhã, saía do jogo, tinha comboio à 1, 2 da manhã, então podia vir a trabalhar. Apesar das distâncias serem longas, eu vinha a trabalhar, às 8 da manhã chegava ao centro de estágio, era só imprimir, entregar e estava feito. Mas sim, são muitas noites sem dormir no campeonato, nas fases finais, porque as coisas têm de ser feitas. Nós acabamos um jogo, como disseste há pouco, 5 dias é muito. Nós temos 3, 4 dias. Quando é 5 dias, que maravilha. Há um dia de folga, de certeza. Mas pronto, 3, 4 dias, o treino tem de ser dado. Se calhar o treino a seguir ao nosso jogo, não vamos tocar tanto em questões do adversário. É mais recuperação. Mas há sempre uma palestra para dar. Há sempre informação para passar. Portanto, ela tem que estar preparada. Provavelmente o meu dia mais fraco, entre aspas,
é o dia antes do jogo. Porquê? Está tudo preparado, eu ainda não parti de viagem para ver o próximo adversário, portanto, tenho ali um dia um pouco mais calmo. É assim que funciona. E depois é sempre a rolar. Depois, quartos de final, meios finais, final, é sempre a dissecar tudo. Porque, repara, as próprias equipas ao longo da competição vão mudando, vão alterando coisas. Algumas delas nem teriam a expectativa de chegar tão longe. Outras tinham, mas tiveram lesões. Alteraram até de sistema, de modelo, dificilmente mudam, mas de sistema podem mudar. De algumas bolas paradas, então, é sempre a trocar, de jogo para jogo. Portanto, isto tem de ser quase diário. Quase diário. Quase diário, não, diário mesmo. Ok. Ricardo, tu estás aqui já, tu numa resposta consegues tirar aqui dúvidas, questões que nós temos aqui, tínhamos programado e temos programado para o que é bom, consegues resumir e filtrar aqui um bocadinho, até acho que as pessoas estão, os interessados e quem, certamente há pessoas interessadas neste tema e nesta matéria, e quem quiser aproveitar, deixar comentários ou questões pode fazê-lo. Tu respondeste aqui algo que havia curiosidade, que é relativamente à observação direta e indireta. Obviamente não consegues fazer observações diretas sempre, mas pelo que eu percebi, há sempre alguém também a fazer diretas quando tu fazes indiretas. Uma das questões que eu tinha seria os jogos, o número de jogos. Parece então que vocês filtram por 10 jogos, 10 últimos jogos, será isso? É assim, eu dei-te o exemplo dos 10 jogos para preparação de uma fase final. Ok. A qualificação não se processa assim. Isto, e cada caso é um caso, porque não podemos ser rígidos e dizer, ok, são 10 jogos. Então, mas se eu estou numa qualificação, vou estar a analisar um jogo, por exemplo, da Liga das Nações, em que eles usaram outros jogadores? Não vou. Eu tenho de perceber quais são os jogos e dentro dos jogos que eles fizeram, eu tenho de analisar com mais ênfase aqueles em que o adversário está num modelo competitivo idêntico àquele que vamos encontrar. Explicando isto de forma mais simples, se nós, com todo o respeito por todas as seleções, como é óbvio, mas se vamos jogar contra uma França, não faz sentido eu ir analisar um jogo França-Andorra, mas fará sentido eu analisar um França-Alemanha. Graus semelhantes, sim. Claro, porque no jogo contra a Andorra, a França estará a atacar 98% do jogo. Eu espero que no meu jogo a França não esteja 98% do jogo a atacar. Antes, pelo contrário. Quero é que esteja 98% a defender. E é assim que funciona. Por isso é preciso escolher bem os jogos em que analisamos. O que é que eu tento, por exemplo, nos jogos de qualificação? 3 jogos, sim, 2, 3 no estádio, isso não pode falhar, e depois mais 3, 4 em vídeo, dependendo de... Eu não vou ver o jogo só para fazer os 7 ou os 4. Não, eu vou ver o jogo que me interessa. Se eles têm 5 jogos que o jogo não tem qualidade nenhuma, não os vou ver. Vou ver, mas não vou dissecar. Agora, vou escolher com critério os jogos que vou analisar. Tem de funcionar, não há outra forma de o fazer. Certo, obrigado. Pegando aqui algo que eu tenho alguma curiosidade, que isto aqui serve um bocadinho para os clubes, mas uma situação acaba por ser um bocado diferente e já lá vou, pelo aquilo que eu sinto e que eu acho, que é relativamente ao plantel e equipa sombra. Têm definidos 2, 3, 4, 5 jogadores por posição ou, havendo atletas, jogadores que conseguem garantir várias épocas, um bom nível na seleção, ou mesmo décadas, um Cristiano Ronaldo, um Bernardo Silva, um Rui Patrício, como é que se processa em termos de número, ou é por posições, ou pelos atletas que vocês conseguem perceber? Não, este garante aqui, basta 1, 2 de sombra, ou há posições 3, 4, como é que se processa? Olha, o critério na seleção nacional passa basicamente por uma palavra, que é qualidade. Ponto. Não há outro critério, é a qualidade. Mas, imagina, nós temos, neste momento, 4, 5 laterais direitos a jogar alto nível, com boas prestações, tudo muito bem. Se lesionam 3 ou 4, o que é que nós fazemos? Só levamos um? Não podemos.
Portanto, o nosso leque nós fazemos a observação de 50, 60, monitorizamos 50 a 60 jogadores. Ora, 50 a 60 jogadores, claro que não são todos de uma posição. Espalhamos por todas as posições. E temos a noção que se falhar um, temos o outro, se falhar o outro. Mas depois surgem novos jogadores que entram nessa lista facilmente e saem outros. Porque há jogadores que deixam, por exemplo, deixam de jogar. E aqui vou-te fazer um parênteses. Que é muito difícil treinar com uma semana, em que numa semana tens 2 jogos. Portanto, não podemos ter jogadores a recuperar na semana em que vamos jogar. Ou ter jogadores sem ritmo. Não é? Portanto, a escolha dos jogadores passa muito por estar a jogar ou não estar a jogar. Independentemente da qualidade. Se um jogador tem muita qualidade, mas não joga há 2 meses, é impossível ele ter ritmo de jogo. É impossível ser chamado. Não há hipótese. Não consegue depois responder em jogo. E então, há que ir às outras escolhas. Por isso, a equipa sombra existe sempre. Porque nós temos a listagem dos jogadores em mente e no papel, mas principalmente em mente de, ok, se não vem este, como é que está? Vamos conversando, porque são muitos meses a observar muitos jogadores. Nós conversamos com eles, sabemos como é que eles estão, como é que eles treinam, há essa relação com a equipa técnica. Portanto, facilmente se o há. E outra coisa, estamos a falar, já nos aconteceu várias vezes, de um jogador se lesionar depois da convocatória. Porque depois da convocatória ainda há um fim de semana de provas nos clubes. E a probabilidade de haver uma lesão acontece, surge. Não é assim tão difícil de acontecer, infelizmente. Por isso é preciso ter ali logo o plano B, C e D. Ou um jogador que se lesiona num treino da seleção. Tem de sair e vir outro. Portanto, a equipa sombra está sempre. Mas nas seleções é fácil, entre aspas, fazer, porque há muitos jogos, há muita qualidade. É mais difícil para os clubes porque passa pela questão da compra ou do empréstimo. A seleção não. A seleção é dizer, ó, eu quero aquele e aquele. Mas Ricardo, desculpa interromper. Pegando naquilo que tu disseste, é fácil, entre aspas, porque nós temos jogadores desde Portugal a toda a Europa, a todo o mundo. Isto é um trabalho que eu acho que é super difícil, a meu ver. Como é que vocês fazem? Porque há jogadores, inclusivamente, e cada vez o jogador português vai mais cedo para a Europa e até para o resto do mundo. O atleta jovem e de qualidade, começa nas seleções ao sub-15, nós já temos, que é a primeira seleção nacional, nós já temos muitos jogadores em clubes estrangeiros. Como é que se processa essa base de dados e essa observação, que eu acho que isso é super difícil? Na seleção A temos a vantagem de já haver um percurso de seleção, sim, normalmente dos jogadores. Portanto, eles já foram subejamente observados e analisados. Já há um conhecimento muito grande, já há uma base de dados forte. Mas surgem jogadores que nunca representaram a formação de Portugal, por exemplo, e que surgem na seleção A. Isso acontece. Rafael Guerreiro, por exemplo, nunca esteve na formação e aparece na seleção A. O facto de jogarem espalhados pelo mundo, isso acarreta viagens, isso acarreta ir ver os jogos aos países e analisá-los em direto, numa observação direta. O que é que tentamos fazer? Imaginando Inglaterra, faz sentido ir ver um Manchester City, aproveita, um Wolverhampton, claro, em que eu tenho uma base de 6, 7, 8 jogadores portugueses a jogar. Pronto, a ideia é essa. Ok, eu quero ver o Bernardo Silva, quero analisar o Bernardo Silva. Não vou escolher o Manchester City contra uma equipa que não tenha portugueses. Vou escolher um confronto em que haja mais portugueses, porque assim poupo viagens e faço o meu trabalho num só jogo. Portanto, esse é o critério que nós temos para analisar no estrangeiro. Obviamente que nós vimos todos os jogos, porque dividimos, como te disse, dividimos por todos e temos a facilidade, hoje em dia não há cassetes de vídeo, como eu tinha antigamente. Temos o acesso à plataforma, ao iScout, em que eu tenho acesso aos jogos de todo o mundo. Tudo o que der na televisão, eu tenho acesso. Portanto, é muito mais fácil. O trabalho está muito facilitado, porque nós conseguimos ver 2, 3, 4 jogos de um jogador em vídeo
E se houver alguma necessidade, alguma dúvida, facilmente vamos lá ver um jogo. Pronto, isso acontece. Depois tens os outros jogadores, como Cristiano Ronaldo, por exemplo. Faz pouco sentido ir ver jogos da observação direta de um Cristiano Ronaldo. Conhecemos muito bem o Cristiano Ronaldo, quais são as características dele, o que é que ele faz, o que é que não faz. A única preocupação é se está lesionado ou não. Graças a Deus, não, isso acontece pouco, mas é só essa a preocupação. Agora, aqueles jogadores que ainda têm de provar para entrar, há dúvidas, há dois jogadores semelhantes em que há uma dúvida, se vai um, se vai outro, é preciso ir ver. Por isso são muitas viagens, são muitos jogos, isso sim. Falas aqui na qualidade, eu queria saber, é uma coisa que nós nem tínhamos programado questionar, mas eu acho interessante, que é a qualidade, tu mencionas a qualidade, obviamente, do jogo, mas é importante também outros aspectos. Sim, claro. Nomeadamente questões do ponto de vista social, se tem também isso em conta, e se é um ponto forte também na decisão. Obviamente tu observas o jogo, a parte técnico-tática, como é óbvio, mas também há outros aspectos no jogador de futebol, pode estar a passar, o seu comportamento, etc. Se de facto isso também é tido em conta, obviamente se calhar não deve ser da tua parte, mas ao nível da equipa técnica, no seu total, isso também é importante, certo? Sem dúvida, porque primeiro, como disse anteriormente, há um contacto direto com os jogadores. Portanto, há conversas que o treinador tem, que os adjuntos têm com os jogadores, a perceber como é que estão, como é que não estão, quando há uma lesão, quando não joga tanto. Há um cuidado para que os jogadores se sintam minimamente acompanhados, não é? E que não sejam deixados no ar. É assim, a qualidade é o critério. Mas se um jogador com muita qualidade der cabo, entre aspas, do grupo, do ambiente do grupo, do bem-estar do grupo, esse jogador não pode vir, porque não se pode hipotecar. Vocês percebem bem que a questão do grupo é fundamental. É impossível, nós no Campeonato da Europa estivemos 51 dias fechados, 24 sobre 24 horas. Ora, se nós não tivermos um grupo coeso, se não se derem bem, se não se souberem relacionar uns com os outros, é impossível, é pior que um Big Brother. 51 dias, não é brincadeira. Portanto, é preciso estar bem da cabeça, haver um respeito mútuo com os treinadores, com os colegas. Há momentos melhores, há momentos piores. Há aqueles que não jogam e queriam jogar, que ficam mais chateados. Mas isso não pode nunca interferir com o grupo. Isso é ponto assente. Agora, quando me perguntas qual é o critério para a escolha, o critério é qualidade. Mas a qualidade é uma nuvem que está lá em cima, que por baixo tem muita coisa que ajuda. E depois é a questão da comparação. Se há dúvida entre dois jogadores que a qualidade é semelhante, todos os outros parâmetros passam a ser muito mais importantes que a qualidade, porque a qualidade é igual. Por isso, sim, sem dúvida, tens toda a razão. Há inúmeros aspectos a ter em conta. Até questões pessoais. São humanos, os jogadores são humanos. Muitas vezes, sei lá, uma doença de um familiar, de uma filha, de um filho, um momento mais difícil na vida, tem de ser respeitado. E se calhar é preferível, ok, neste jogo não vens no próximo. Porque não vai estar a 100% com a equipa. Este tipo de situações têm de ser feitas assim como é feito nos clubes. Tenho a certeza que sim, não posso ver isso de outra maneira, em que uma semana de trabalho, o futebol é um bocadinho ingrato para treinadores e jogadores, é que deve ser das poucas profissões em que se está a ser avaliado semanalmente no final da semana de trabalho. O que conta não é a semana de trabalho, é só o jogo. Portanto, eu posso trabalhar muito bem, mas sou avaliado no jogo, não é no trabalho que fiz. Mas durante a semana, como todos nós na vida, temos altos e baixos, temos problemas pessoais. E isso pode interferir nos treinos, nos clubes, não é? O jogador pode ter uma semana complicada e não treinar tão bem. O jogo não lhe correr tão bem. Cabe ao treinador
e à equipa técnica perceber isso e, de uma forma inteligente, dar a volta à situação, conversar com o jogador e não o expor a por exemplo, falando de um clube de primeira divisão, de primeira liga, não se vai expor um jogador a um jogo sabendo que ele teve uma semana complicadíssima e que a cabeça não está no jogo. Isso não se está a perder o jogador desse jogo, está-se a perder o jogador desse e dos próximos jogos. E por isso é preciso ter muito cuidado com todos esses aspectos. Não, é muito simples. Quando falávamos há pouco da seleção dos jogadores, quando eu disse que era fácil, tem de ser escolhidos 23. Ora, eu deixo-vos aqui o desafio. Escolham vocês 23 e vão ver que as vossas 3 listas são diferentes. Todas diferentes, sim. Portanto, aí está o exemplo. Uma coisa é vocês escolherem, já é difícil. Num clube tem aquele plantel, mas tem de escolher 11. E esses 11 vão ser diferentes entre vocês os 3. E mais. E vão ser diferentes do treinador, porque o treinador está lá durante a semana a ver como é que eles treinam, a ver se eles têm problemas pessoais ou não têm. E vocês não têm essa informação. Da mesma forma acontece com a seleção. Têm de ser escolhidos 23. Mas a maior parte das pessoas não sabe que problemas é que eles têm. Não é? Sabem o que veem ou o que leem. Mas só preciso escolher 23. E para escolher 23 é preciso deixar alguém de fora. E deixar alguém de fora custa muito. Custa muito. Oh, Ricardo, desculpa só, tu respondeste a uma pergunta sem alguém perguntar, mas a pergunta que mais faz porquê é que ele leva aquele e não leva o outro? Tu respondeste, mas acabaste por acrescentar algo que eu acho que hoje em dia as pessoas conseguem perceber melhor com esta situação que infelizmente estamos a passar, que é estar em casa com os filhos quase 24 horas e as pessoas ficam a perceber, ele no treino, se calhar eu vou baixar aqui um bocadinho, porque realmente isto não é fácil. Mas claramente que estar em estágio 20 dias, 30 dias, 50, tem que se ter um poder de encaixe e saber lidar com o colega, que é mesmo assim, eu estou por ti, tens de estar por mim. E se for um nariz empenado ou só treinar quando apetece, as diferenças... Mas a resposta é clara, Repara, acrescento mais uma coisa, é que a seleção tem outro handicap, é que as competições, as fases finais, os momentos mais importantes, embora sejam todos, mas as fases finais, o centro das competições, aparece normalmente no final de uma época desportiva no clube, em que pode ter corrido bem, mas também pode ter corrido mal. Eles podem chegar ao jogo da seleção após terem perdido uma final da Liga dos Campeões, em terem perdido um campeonato, uma taça, é que coincide com os momentos também importantes do clube. E isso pode deitar abaixo um jogador. O jogador pode não ter capacidade para dar a volta, fazer o clique e transformar, clube aqui, seleção ali. É difícil. E depois vem a parte do entrei na seleção, entrei no estágio, não jogo. Estou aqui fechado em estágio, não vejo a minha família durante 20 dias. E não jogo. Estou só aqui a treinar. Chegou ao final do campeonato, não jogou um único minuto. Pode acontecer. Ele tem que ter a capacidade de ter o sorriso na cara e ir na próxima. A dar 100% e 200%. Não é fácil. Vocês percebem que não é fácil. São humanos. Também têm, e isso é que também faz a diferença dos grandes jogadores para o resto. São aqueles que têm essa grande capacidade de, estou aqui para trabalhar, é o meu trabalho e é isto que vou fazer, independentemente do que custa por dentro. O grande jogador é aquele que consegue estar ruído de raiva, mas com o sorriso na cara. Ou seja, raiva de não jogar e de querer mostrar, mas com o sorriso na cara. Um bom exemplo é os guarda-redes. Os 2 guarda-redes que não jogam, geralmente, por exemplo, tem sido ultimamente o Rui Patrício, e muitas vezes até chegaram a questionar porque é que aquele com aquela idade vai, e eu sei, porque realmente ele faz um excelente grupo e está lá sempre no máximo a trabalhar forte, a ajudar ao Rui a também crescer, e para o grupo é 5 estrelas. Mas lá está, Carlos, não pode ser só virado para a questão do grupo, porque deixa-me bater na madeira, mas se um dos jogadores tiver uma lesão, é preciso ir ao outro. A qualidade tem de estar lá sempre. Por isso é que eu falo da qualidade. Porque se o jogador que teoricamente joga se lesiona ou se não está disponível,
o outro tem de estar praticamente ao mesmo nível para jogar. Aí... Sim, mas isso... Acho que as convocatórias, estamos a falar de jogadores que jogam sempre em altos patamares, também não vamos por aí. Ricardo, deixa-me aqui colocar-te uma questão, e isto é uma coisa que é muito pessoal, e nós já há 2 ou 3 dias tínhamos falado sobre isto, que tu sentes que o teu trabalho de observação da equipa adversária vai acrescentar ainda mais qualidade à nossa seleção e aos nossos jogadores? Aquelas informações que tu lhes transmites, quando há bocadinho falaste, vejo 20 pontapés de canto do lado direito, tu consegues depois olhar para um jogador e perceber, ok, ele está a fazer aquilo que nós dissemos, está a cumprir e correu bem. O teu trabalho acrescenta mesmo esta qualidade aos jogadores que por si já são top, quer dizer, tu treinas, tu estás com os melhores do mundo, portanto é fantástico tu veres o teu trabalho, veres que tu és capaz de acrescentar mais qualquer coisa, aquela palavrinha que tu disseste, olha, chega ali 1 metro mais para lá porque ele entra mais por aqui. Isso sente-se esse trabalho. De uma forma relativamente simples. Esse é o expoente máximo do analista. Esse é o expoente máximo. É eu observar um jogo, detectar um problema no adversário, transmitir ao treinador, o treinador treina, chega ao jogo, explora-se esse erro, dá gol. Expoente máximo. Não há mais que isto. Houve um jogo, campeonato do mundo, salvo erro. Eu tinha feito uma análise e tinha percebido que havia uma dificuldade grande na zona do segundo poste. No momento de cruzamento havia um espaço na zona do segundo poste que repetidamente os adversários criavam alguns problemas à equipa. E eu foquei isso, detalhei, falámos, conversámos, mostrei ao Fernando. No vídeo que fizemos, um pequeno vídeo com as imagens, que nós editamos as imagens, com os espaços, com os movimentos, tínhamos colocado lá o espaço na zona do segundo poste, para quando houvesse cruzamento, não explorar tanto ali o primeiro espaço, porque havia um aglomerado de jogadores, mas esticar algumas vezes ao segundo poste, abdicar também um bocadinho da entrada da área, porque estava sempre muita gente naquela zona, e tínhamos esse bloco nesse espaço, um bloco sinalizado nesse espaço. A verdade é que começou o jogo, 6 minutos de jogo, o Cristiano, ao contrário do que costumava fazer de entrar na zona de penalti em direção ao primeiro, faz um movimento circular, aparece na zona do segundo poste, lá para dentro. É o expoente máximo, é aquilo que arrepia, ainda hoje, quando falo disso, arrepia, porque tu sentes que, ok, está ali. Mas isto, claro que não é fácil. Tu analisas a equipa, consegues mostrar como é que ela joga, quais são os padrões, mesmo situações específicas que eles até podem fazer, mas o adversário pode mudar, eles também nos observam a nós, também se adaptam a nós, também mudam coisas. Por isso, não é eu chegar ali e dizer, olha, façam mais jogo exterior, cruzamento da direita, se for para este pontinho, vai dar gol de certeza absoluta. Isso não acontece. Mas há pequenos detalhes que nos orgulham. Eu vou dar outro exemplo que aconteceu comigo no AEK. Primeiro jogo das competições europeias que eu analisei contra o Zenit de São Petersburgo. O Zenit de São Petersburgo era muito perigoso nos lançamentos de bola fora. Criava muitas dificuldades aos adversários. E eu estava a ver os vídeos e aqui há uma coisa esquisita. Como é que isto acontece? Então, o que é que eu fui descobrir? Que quando eles jogavam em casa, os apanha-bolas todos tinham uma toalha e uma bola. Assim que a bola saía, estava uma bola seca, lançada para o jogador que vinha a correr, porque já sabiam quem é que ia lançar. Ele apanhava a bola e colocava a bola nas costas do adversário. Gol. Ou hipótese de marcar. E isto estamos a falar de uma questão que em vídeo não se vê porque o zoom está no campo. Então isto só no estádio é que se consegue perceber que os apanha-bolas estavam estrategicamente posicionados com as toalhinhas para colocar a bola. Isto foi uma informação que passei. O AEK empatou com o Zenit, que era na altura, em 2005, Kershakov, Arshavin, era uma coisa fabulosa. Conseguiu empatar, levou a eliminatória para Atenas
empatámos, só no prolongamento é que sofremos um gol, a bola bateu no central e passou por cima do guarda-redes, fomos eliminados. Mas este tipo de detalhe é fantástico para nós. Se calhar para o jogador até passa mais ou menos ao lado. No dia a seguir ao jogo já se esqueceu, nem liga a isso. Mas para nós que observámos, que trabalhámos, ficámos horas a mexer naquilo, claro que é um orgulho e é um momento em que nós nos sentimos bem com a profissão que temos. Eu acho que qualquer profissão, se não tem um momento de gosto, e posso falar, não tenho uma experiência muito larga, mas lembro-me quando dava aulas de educação física, eu ainda me recordo que o expoente máximo para mim em educação física naquele ano, na Raul Proença, foi quando treinei 2 miúdos de desporto escolar de voleibol e chegar ao fim do ano e ver que os miúdos conseguiam fazer manchete, conseguiam fazer boxe, percebiam o jogo, tinham uma evolução fantástica, que se calhar para eles, pronto, estavam a jogar bem e tal, mas para mim foi um orgulho poder transmitir àqueles miúdos e perceber que o trabalho que eu fiz com eles no fim do ano os levou a serem melhores, por acaso foram os dois jogar para o Sporting das Caldas, foi um orgulho para mim, como professor de educação física. E como qualquer outra área, um professor de matemática, aquilo que maior orgulho pode dar, por exemplo, a um professor de matemática é que o seu aluno, no final do ano, chega a um exame e tire 20. E ele diz, está ali o meu trabalho. Mesmo que não esteja, mas foi o acompanhamento, não é? E isso, no futebol, acontece também. Tem de acontecer. Porque se não acontece, não tens paixão por aquilo que fazes. Estás por estar. E tu tens de procurar, por isso é que eu dizia no início que o caminho do analista é um caminho próprio. Se eu sou analista, mas eu quero é ser treinador. Olha, eles fazem isto assim, e não quer saber se corre bem, se corre mal, porque eu quero é ser treinador. Não. Pelo menos para mim, o que estou a falar é a minha opinião pessoal e falo muito do coração porque vivo isto intensamente. É isto que eu acredito. No dia que eu não acreditar nisto, é melhor sair. Não estou lá a fazer nada. E de certeza absoluta que passas esse gosto e esse profissionalismo aos jogadores e eles também te ouvem sabendo que tu estás ali de alma e coração e que não estás de passagem para depois ir treinar uma equipa qualquer por aí que estás. Saber que estás lá por amor e para os ajudar a serem melhores e a ajudar a seleção, isso vai. Mas volta atrás. Eu feito muitas hierarquias. E o meu treinador é que tem de perceber isso primeiro. Depois o jogador. Mas primeiro o meu treinador tem de perceber isso. Tem de perceber que eu estou com ele. Para tudo. É preto. Percebes? E se eu não tiver essa entrega, então os jogadores vão perceber. É que depois há aqui outra coisa. É que ao contrário do que a maior parte das pessoas pensa, os jogadores percebem tudo. Tudo o que se passa à volta deles, eles percebem. Se há um atrito entre dois elementos da equipa técnica, eles percebem. Se eles quiserem fazer alguma coisa, eles sabem onde é que vão. Eles sabem com quem é que têm de falar. Se eles se quiserem proteger e houver um atrito, eles sabem qual é o elo mais fraco e onde é que vão fazer, entre aspas, as queixinhas. Portanto, isso não pode acontecer. Estamos a falar a alto nível e estamos a falar em níveis mais baixos, eu acredito. Você mais nesse patamar, mas de certeza que isso também acontece, até nos miúdos. Embora os miúdos sejam um bocadinho diferente, a idades muito baixas é diferente, porque têm um gosto pelo futebol que devia ainda ser mais potenciado, aquela paixão, e não é. Mas quando entram em competição, ali aos 13, 14 anos, já começam a pensar como jogadores. Que ele já eu tenho de agarrar o lugar, eu tenho de jogar e não, conseguem descobrir logo as lacunas do treinador, sempre. Ricardo, falaste aí numa questão na hierarquia. Podemos também falar em hierarquia nas seleções. Abaixo de vocês tem o Sub-21 e tem outras seleções. Como é que é essa ligação, especialmente com os Sub-21? Com a equipa técnica, com a observação dos jogadores, com aqueles potenciais nos Sub-21 que podem ir à equipa A. Pronto, se de facto existe essa ligação forte, como é óbvio que deve existir, estão na mesma estrutura, mas de qualquer forma era importante também passar essa informação para nós percebermos, especialmente ao nível da observação e da detecção dos talentos que estão no Sub-21, que são muitos também e hoje em dia são muitos. Como é que funciona também isso?
A relação profissional e pessoal é ótima. Nós gostamos muito uns dos outros, da equipa técnica toda. Não estamos a falar de Rui Jorge e Fernando Santos, estamos a falar das equipas técnicas todas. Temos uma relação fantástica, damos muito bem, estamos na mesma casa diariamente. Nesse aspecto, é fantástico. Em termos de hierarquia, existe, claro que sim, e existem etapas. Fundamentalmente existem etapas que não podem ser saltadas, ou não devem ser saltadas. Portanto, o jogador deve, na medida do possível, fazer o percurso progressivo até chegar à seleção A. Embora chegue um momento em que o jogador tenha 14, 15, 16, 17, 18, apresenta qualidade melhor do que existe na seleção A, pronto, salta. Porque a formação e todos os escalões abaixo têm um objetivo, que é formar jogadores para a seleção A. O Rui Jorge diz muitas vezes isto nas conferências de imprensa, e é verdade, é o que ele sente, e é mais pura das verdades. A felicidade dele é ver um jogador da Sub-21 chegar à seleção A, mesmo que o perca. Porque o objetivo do Sub-21 é formar jogadores para a seleção A. Portanto, acontece muitas vezes que eles fazem, entre aspas, o nosso recrutamento, porque o jogador que chega ao Sub-21 já foi analisado no Sub-18, no Sub-17, Sub-15. Já temos uma informação, chega aos 21 com muitos critérios para chegar lá. Portanto, já está tudo mais ou menos filtrado. Claro que há exceções, e nós estamos atentos às exceções, em que aparece um jogador com potencial para vir. Mas é difícil surgir um jogador muito novo para a seleção A que não jogue. O jogador vai ter de aparecer. Vou dar um exemplo, o Renato Sanches. O Renato Sanches apareceu no Benfica a jogar, já estava completamente caracterizado e toda a informação nos outros escalões, mas começou a jogar no Benfica em janeiro. Em julho estava a ir a um campeonato da Europa, com a idade sub-21. Porquê? Jogava regularmente numa equipa de Primeira Liga, qualidade, fazia sentido naquela altura chamar o Renato Sanches. A partir daí, agora pode vir a outra pergunta, e o pós? O que é que acontece a esse jogador no pós? É difícil um jogador, quando atinge esse patamar, voltar atrás. Pode acontecer. Ele pode voltar ao Sub-21. Depois também tem a ver com, imagina, nós temos um jogo particular e eles têm a fase final do Campeonato da Europa. Não faz sentido estar a retirar o jogador de um contexto de competição tão intenso para ele fazer um jogo particular. Portanto, pode acontecer que ele volte a jogar pelo Sub-21. Mas, normalmente, a regra normal, natural da vida profissional de um jogador é, a partir do momento que atinge a seleção nacional lá, tem de ter toda a garra e vontade de se manter na seleção A. E dificilmente um jogador que seja puxado com essa idade para a seleção A não tem qualidade para continuar. É difícil. O Renato, por exemplo, pode não ser chamado à seleção A, mas é jogador de seleção A. Ninguém tem dúvida que o Renato é um jogador, se estiver a jogar regularmente e bem, é um jogador de seleção A. Ponto final. Porque se estiver bem e a jogar bem, não vai para a seleção sub-21. É para os As. Portanto, lá está. É por fases da vida profissional, com uma relação aberta, então, entre Fernando e o Rui Jorge, muito, muito aberta de conversa diária, que se fazem as escolhas e que se ajuda mutuamente, quer de baixo para cima, quer de cima para baixo. Agora, se me perguntas, ok, e a relação com o Sub-15? Não faz sentido. Não é? Faz sentido a relação profissional e pessoal. Agora, não vamos estar muito preocupados com um jogador Sub-15, que é um talento. Eu quero que haja muitos, mas vai ter o seu percurso e vai chegar um momento em que nós vamos pegar. Porque, lá está, às vezes olha-se para os jogadores, para os talentos, para as promessas, como se fôssemos um clube ou um agente em que, não, eu tenho de captar o miúdo o mais cedo possível, que é para ele não me fugir.
Na seleção isso não se passa. Ele vai chegar lá. Ele tem o percurso. Não é preciso andar atrás dele. É preciso é que ele jogue, que evolua, que tenha tempo, que não seja posto também no top muito cedo e que depois caia muito rapidamente. É preciso dar bases muito fortes para que, lá está, consiga chegar a um estágio com jogadores do nível de Cristiano Ronaldo, desse tipo de jogadores, de Bruno Fernandes e assim, e estar com eles como se fosse outro jogador qualquer. Não é fácil. Não é fácil. Espetáculo. Ricardo, estamos aqui a entrar na reta final. A pergunta que eu queria fazer, o Renato completou um bocadinho, ou seja, entrou com um bocadinho no que eu iria questionar, acho que está bem respondido. Deixa-me só, isto é uma opinião daquilo que eu também vi. Eu acho que as seleções nacionais jovens estão muito bem dirigidas. Eu tive a oportunidade de assistir a treinos como este aqui, mulher, para mim é top, em termos de organização, em termos de dinâmica. Ele mete espetáculo. Gostei muito daquilo que eu vi e já tenho visto também várias conferências e acho que as seleções jovens e a seleção A estão muito bem entregues naquilo que eu posso observar e pronto, acho que estamos no bom caminho. Eu ia fazer uma questão, até porque falaste nos talentos e cada vez já se conseguiu ver alguns atletas jovens a integrar as seleções nacionais. Vocês certamente que estão, claro, obviamente, estão atentos àqueles atletas de 18 a 9 anos que começam logo a integrar as equipas até top nacional. Temos agora o caso do Sporting com o Quaresma, Eduardo Quaresma, apesar de se calhar, por exemplo, uma seleção, apesar de ser um déficit, entre aspas, pelo menos em termos de renovação, ali o corredor central na defesa, se calhar o Eduardo tem que trabalhar ali um bocadinho o jogo aéreo, não sei, digo eu, vocês melhor que eu, mas eu tive a oportunidade, e não estamos aqui a falar há tanto tempo quanto isso, não esta época, mas que está a terminar, mas a outra época passada tive a oportunidade de defrontar o Eduardo Quaresma, o Tiago Tomás, o Joelson, o Bruno Tavares, o Gonçalo Batalha, tudo atletas, para mim, acho que é uma geração muito forte que o Sporting tem, e de um momento para o outro já estão no top. E na seleção é um bocadinho, acaba por ser um bocadinho igual. O Renato Sanches acho que foi um bom exemplo, e o João Félix também foi um exemplo. Mas a questão que eu queria colocar, e tem a ver um bocadinho com as posições, e acho que falaste um bocadinho disso, e estamos mesmo a terminar, e já agora, e pegando também, portanto, eu faço uma, e gostava que completasses aquilo que eu questionei há pouco, foi o há pouco perguntou, e nos campeonatos com pouca visibilidade, como é que tu fazes, como é que vocês fazem? Eu penso que seja por observação mais indireta, penso eu. Temos a observação direta, lá está, como eu disse, temos acesso aos jogos do mundo inteiro, vamos fazer a observação indireta, e se houver necessidade e nós acharmos que é importante ir fazer uma observação direta, pois vamos, não tem problema nenhum, seja onde for, Estados Unidos, Japão, onde tiver. Claro. Mas pronto, a questão que eu queria perguntar, e já agora a tua opinião também para poder melhorar isso, em termos de posições, e acho que há uma que é mais falada, apesar da renovação aqui do corredor das defesas centrais, a posição que tu achas que pode haver mais, eu não diria falta de qualidade, mas se calhar mais falta de opções que Portugal pode passar a curto, médio prazo, se calhar mais médio prazo, e se há, o que é que tu achas que se podia fazer na formação? Eu pego aqui, por exemplo, aquilo que é mais falado, que é a nível dos avançados, e pronto, se puderes dar a tua opinião. Olha, vou-te dar a minha opinião e se calhar não vou responder exatamente como tu achavas que eu ia responder. Faz mal. A posição minha. Mas eu acho o seguinte, é impossível fazer uma previsão a médio prazo, a curto, médio prazo, porque tu falaste aí no Eduardo Quaresma, por exemplo, ele neste momento saltou para a equipa principal, podia não ter saltado, podia continuar a jogar nos escalões mais abaixo, e não me estavas de certeza a perguntar sobre o Eduardo Quaresma, certo? Claro. São perguntas por esse jogador, porque ele está na equipa principal do Sporting. Percebes a filtragem? Sim. É aí que nós atuamos. Porque não faz sentido nós irmos ver o Campeonato de Portugal, com todo o respeito, mas não faz sentido eu ir ver o Campeonato de Portugal, porque não é esse o patamar em que nós estamos. O nível, sim. E mesmo um campeonato, uma equipa de sub-23, uma segunda liga, o que seja,
A forma como eles jogam, quando chegam a uma seleção nacional, se chegassem assim, direto, o impacto era tão grande e o desnível era tão grande, porque nós não estamos a falar dos jogadores portugueses. Nós estamos a falar que eles vão jogar contra os melhores da Alemanha, contra os melhores da França, contra os melhores do Brasil, contra os melhores da Argentina. Eles não vão apanhar jogadores medíocres. Eles vão apanhar os melhores dos melhores. Não há melhores que aqueles. E por isso, o que é que eu acho? E em termos de posições, que não te vou dizer nenhuma, mas que te vou abranger todas. O que é que eu acho? Acho que a formação deve continuar a trabalhar porque tem excelentes treinadores e que devem ser potenciados ao máximo porque há muita qualidade em Portugal ao nível dos treinadores e que, na maior parte dos casos, não é ajudada para poder expor a sua qualidade. Está tudo muito dependente de resultados, de valores, de querer coisas muito rápido e não dão tempo para progredir. Assim como os jogadores têm de progredir com calma, também os treinadores têm de fazer o seu percurso com calma para solidificar. Eu não posso pegar, se calhar, em ti e propor-te como selecionador nacional para amanhã. Claro. Porquê? Porque tu não tens as bases ainda. Ainda te falta passares por algumas situações para, quando chegares lá, poder estar firme e convicto daquilo que estás a fazer, porque já experienciaste algumas coisas que te ajudam a. Agora, não é cortar as pernas, não é dizer, não, ponto final, tu não vais ser treinador. Não, não. Antes, pelo contrário. É ajudar a crescer rápido, mas com base. E os jogadores passam-se o mesmo. O que é importante? Surge um talento, surge um defesa central. Há poucos, ok, um ponta de lança, há poucos. Muito bem. Surge. Ele não pode fazer um jogo, 2 jogos e vir à seleção nacional. Ele não deve. Ou melhor, ele não pode fazer 1 ou 2 jogos na equipa principal. Fantástico, é um talento, é o melhor. E depois está um mês sem jogar. Voltou outra vez para o Sub-23. Portanto, mais uma vez voltamos às etapas e à consistência. O jogador tem de jogar na equipa principal, sim, mas tem de ter rotina dessa posição, tem de tem de jogar Ligas Europas, tem de jogar Ligas dos Campeões, tem de enfrentar dificuldades diferentes do que encontra no dia-a-dia, nas jornadas, não é? Só assim é que ele vai crescer, por muita qualidade que tenha. Porque, repara, um jogador que tenha muita qualidade, se nunca é posto à prova em situações que o deixam espantado de dizer, uou, o que é que eu faço aqui? Não é? O que é que eu faço aqui? Vou apanhar um avançado, vou apanhar neste caso um Cristiano não, mas um Messi, sei lá, um médio, um Pogba. Ele faz coisas diferentes. Ele é um poço de força, por exemplo. Nunca joguei contra um jogador assim. Este tipo de experiências é que é fundamental. E só se ganha com jogos e com rotina de jogos. Por isso eu não acredito que não se trabalhe na formação, ou melhor, vou reformular, que tu me digas que na formação se trabalha só a posição A ou a posição B. Sim. Não posso acreditar que isso aconteça. Acredito que trabalhem o jogo, que treinem. Agora, não queiram que o talento passe do sub-12 para a equipa principal e que fique lá. Não, ele tem de passar por todas as fases e quando chegar lá tem de o ajudar a crescer ainda mais. O Cristiano Ronaldo ainda hoje tem coisas para aprender e para melhorar. Ele é a prova disso. Ele é uma pessoa que procura objetivos. Portanto, se procura objetivos, é porque ainda não os atingiu. E é mesmo digo desses jogadores, desses talentos. Não queiram fazer dos talentos talentos à pressa. Esperem, eles se são talentos, não se vão perder. Te garanto. Se são talentos, vão melhorar. Vão melhorar a seu tempo. Só que depois vem a outra parte, quando eles chegam aos 17, 18, em que vem a parte do dinheiro, em que há uma contratação milionária, em que vem os jornais dizer que ele é pretendido por Real Madrid, Barcelona, Juventus, Bayern de Munique. Claro que o miúdo de 17 anos ou 18 se deslumbra, claro que os pais se deslumbram, claro que o agente, a pessoa que o representa, se deslumbra. Claro que sim. Por isso é que alguns caem. É mesmo. Olha, obrigado por essa partilha. Eu acho que há também um bom exemplo para, vindo aqui à nossa realidade, digamos assim,
que acaba por ser um atleta júnior, pode ser o melhor júnior da equipa, mas não está preparado para o sénior. Se tiver um nível, por exemplo, CPP, ou um júnior estar a jogar na Distrital, numa honra, e vai para um CPP, pode ser muito bom, mas pode não estar. Desculpa, parênteses, mas está preparado para ir aos séniores treinar. Está preparado para ir várias vezes aos séniores. Sim. Depois está preparado para jogar, e depois está preparado para ir para o banco, e depois ficar no banco, e depois voltar a jogar. E aqui se começa a criar a rotina. Agora, chegar o melhor dos júniores, vai aos séniores, o jogo não corre bem, já não volta lá, só serviu para deitar abaixo o miúdo. Esqueçam, é que depois nem nos séniores nem nos júniores. Percebes? Por isso, a base tem de ser forte. Quando ele vai para cima, vir para baixo já tem de ser muito arrancado a ferros. E se me permites, eu acho que hoje em dia, e mais um treinador de formação, mas também um treinador de sénior, porque apanha muitos jovens, tem que trabalhar muito bem o psicológico. A psicologia acho que cada vez entra mais no trabalho diário de uma equipa de formação, porque acho que o atleta tem que ser muito forte mentalmente. E à medida que vai subindo os patamares da formação, e já nem estou a falar de segunda liga e primeira, mesmo ao nível de CPP, porque não é fácil, estamos a falar de atletas que estão habituados a jogar sempre, a serem umas referências, depois chegam, por exemplo, primeiro ano de sénior, não jogam, não têm espaço, têm que ser muito fortes psicologicamente, mentalmente. Isto é a minha opinião. Eu aí volto a dizer, não será melhor ao longo do ano, ao longo da época, ele ir experienciando, tendo esses problemas, essas vivências, gradualmente, ou estão à espera que chegue o final da época para depois ele saltar e leva com todos os problemas ao mesmo tempo? Não seria melhor, de vez em quando, ele treinar uma vez, 2 vezes por semana com a equipa sénior, depois ir fazer um jogo, 2 jogos, ir para estágio nas equipas que têm, estar com os mais velhos, ouvir os mais velhos a dizer umas piadas, a chamar-lhe a atenção a algumas coisas no treino, a chamar-lhe, entre aspas, nomes, a brincar com ele no treino. Isso é que faz crescer. Claro. Agora, se ele é um grande talento, e depois o treinador dos júniores diz ao treinador dos séniores, este miúdo é um talento, tens de pôr. Essa informação chega aos mais velhos, e os mais velhos dizem assim no treino, no primeiro treino: tu é que és o talento, então anda. É isto que acontece, é isto que acontece no treino. As pessoas é que não querem ver, mas é isto que acontece, porque os mais velhos vão-lhe fazer a vida negra. Vão-lhe fazer a vida negra, mas sabes porquê? Para ele crescer. Vai fazê-lo crescer. E ele, se tiver várias experiências, ele vai crescer. Ele vai dizer: velhote, eu vou dar cabo de ti. Este tipo de jogo, não, psicologia, pode chamar a psicologia, pode chamar o que quiseres, mas é o treinador que tem de, a pouco e pouco, sem o atleta a perceber disso, ir dando estas ferramentas. Ou, por exemplo, nos júniores, por que não, numa situação de desvantagem numérica, o talento ficar na desvantagem numérica, a ter de ser ele a resolver sozinho as coisas, e a perceber que sozinho não vai conseguir resolver, em que afinal o talento se calhar já não resolve tudo, em que ele precisa dos outros. Este tipo de pormenores tu podes fazer durante o treino, durante a época de júniores, com o teu talento. No fundo o balão dele começa a subir e tu puxas-lhe um bocadinho para baixo. Ele sobe outra vez e tu puxas novamente para baixo. Crias-lhe um problema diferente, em que ele se sente: eu já não sou o melhor. Mas isso não o vai deitar abaixo, vai fazê-lo crescer. Porque depois no dia a seguir ele volta a ser o melhor, porque tu já montaste um exercício que o potencia mais. E no dia a seguir ele inchou, não é? E tu pões um exercício que o potencia um bocadinho menos. Tiras o pipo, exatamente. Se esta sensibilidade for posta em prática durante o ano, eu digo-te de caras, esse jogador pode jogar nos séniores, na época seguinte. Fácil. Porque ele já vivenciou problemas. Já soube responder. Fiz-me entender, mais ou menos. Espetáculo. Para mim, espetáculo mesmo. Bem, Renato, palavras finais. Vamos lá então isso, ou se tiveres mais alguma questão. Eu vou fazer palavras finais e vou dizer, foi um prazer enorme ouvir tanto conteúdo em tão pouco tempo. É verdade, estava a pensar nisso há bocado. E quero agradecer ao Ricardo por isso. Por fazer-nos a nós também vivenciar essas questões agora em 1h30. A quantidade de conteúdo que meteste aqui, que muitas das vezes
às vezes andamos à procura de conteúdo e informações e tivemos aqui 1h30 em que, de uma forma simples, foi explanado aqui tudo aquilo que é um trabalho de uma pessoa que, desculpa lá, um analista de jogo, e não só, e também esta vivência do que é trabalhar numa seleção e também em clubes, e estando aqui ao serviço de uma pessoa que nós temos em conta, que é o Fernando Santos. Acho que foi muita qualidade, mesmo muita qualidade, e obrigado por teres partilhado tudo. Foi de facto um prazer, e pela tua simplicidade também na partilha do próprio conhecimento. Foi um prazer. Deixe-me primeiro agradecer, e é com muito prazer, foi com muito prazer que falei aqui convosco, e deixem-me deixar só uma mensagem àqueles que nos estão a ouvir, que possivelmente treinam em escalões mais baixos. O mais difícil no futebol é trabalhar o que é simples. E muitas vezes na formação andam à procura de livros e de exemplos dos séniores e disto e daquilo, e esquecem-se do básico. Eu tenho 2 filhos pequenos, um deles gosta muito de futebol e anda no futebol, e a mim o que me custa mais é eu não conseguir ver no meu filho que ele sabe colocar o pé quando a bola vem mais alta ou mais baixa, ou porque é que ele tem os pés virados para a linha, ou porque é que ele tem os pés virados para ali. Eu não quero saber se ele marca golos. Eu gostava era que ele, com a idade que tem, percebesse que se a bola vem muito alta, eu tenho que pôr o pé um bocadinho mais acima para ela baixar, que eu não posso ter a bola a saltitar, que eu não ponho os pés virados para a linha se tenho um jogador do meu lado interior. Este tipo de detalhes é que são a simplicidade do futebol, e é isso que os treinadores da formação não precisam de copiar os que estão lá em cima, porque fazem isto e aquilo. As grandes equipas, se todos tivessem a oportunidade, infelizmente não têm, mas se todos tivessem a oportunidade de vivenciar um período com uma equipa de top, iam chegar ao fim e diziam assim, mas os treinos são básicos, aquilo faço eu no meu clube. Pois fazem. O simples é que é difícil. É tornar as coisas mais simples. Não tentem copiar ninguém e façam as coisas primeiras simples, porque cada idade tem a sua especificidade e podem ser muito bons a trabalhar miúdos de 6 anos e podem ser muito bons a trabalhar miúdos de 12. Não queiram ser muito bons a treinar homens. Cada um no seu patamar. Sejam muito bons onde estão. Só isso. Obrigado. Diogo? Não há aqui muito mais a acrescentar. Foi, como o Renato disse, foi numa hora e meia, foi uma experiência maravilhosa, um conteúdo espetacular. Nós costumamos dizer às vezes, em brincadeira, quando damos um treino, aquilo tem de ser a melhor experiência da vida do atleta e tem de sair de lá como tivesse sido maravilhado, que nunca viu nada tão bom. E o Ricardo deu-nos isso. Para além de falar da parte da análise do jogo, falou-nos do treino, falou-nos da forma de ser treinador, falou-nos disto tudo, e foi uma conversa que num ponto ou outro extravasou aquilo que foi anunciado, mas realmente para quem gosta de futebol, para quem é treinador, para quem gosta do treino, para quem gosta de trabalhar com crianças, ou não só de futebol, de handball, de vôlei, para quem gosta de ser professor, de dar aulas, realmente é isto, é sermos muito bons naquilo que fazemos, seja a treinar o Benfica, Porto, Sporting, a seleção, seja a treinar o futebol de 3 lá da minha terrela em Salir de Matos, é sermos muito bons naquilo que fazemos. Queremos ser o melhor nisso e aplicar os nossos conhecimentos nisso. E realmente o Ricardo hoje conseguiu-nos transmitir isso, para além de toda a parte técnica da análise de jogo. Foi muito bom, Ricardo, e obrigado. E foi um prazer voltar a conversar contigo bocadinho. Obrigado. Ok. Antes de passar para... Desculpa. Antes de passar as palavras para o Ricardo, e o Ricardo é que irá finalizar, deixa-me também agradecer a tua presença. Acho que foi top mesmo. Eu pegando nas palavras que tu já foste, palavras que já começaste a dizê-las como finais, eu tenho pensado algo nisto, que foi aquilo que tu referiste. Eu acho que
Isto são opiniões e cada um tem as suas, vale o que vale, quem quiser ouvir ouve, quem quiser refletir, reflete, e para isso é que é também esta partilha, mas neste caso com uma pessoa que está na elite e neste caso do mundo, que é numa seleção. Que é os treinadores, isto é aquilo que eu vejo e faz-me alguma confusão, porque eu estou no banco e ao lado, e eu também erro, toda a gente erra, mas faz muita confusão eu estar a observar um jogo de miúdos e estar a ouvir falar em coberturas, é isto e aquilo. Eu acho que os clubes, até determinado escalão, deviam proibir os treinadores em falar em alguns termos, e mais, e faz-me mais confusão em situações que eu vivencio, que inclusivamente treinadores e jogadores em campo a dizer bola coberta, descoberta, e depois vai-se analisar, ninguém sabe o que é que está a fazer no campo. Nem o treinador sabe o que está a transmitir, nem o jogador que está a dizer aquilo, que eles não fazem nada daquilo que é. Isso faz alguma confusão, mas respeito. Isto é só meramente uma opinião. Ricardo, obrigado. Podes terminar. Eu ficava aqui mais uma hora a conversar convosco e opinaria certamente sobre muitas coisas. Mas tenho de responder a isso que tu disseste, desculpa, mas tens de me dar mais 2 segundinhos. Um professor de matemática, para um miúdo de 6 anos ou 7, vai-lhe falar em equações e em expressões matemáticas? Não vai, pois não. Eu tenho de chegar ao miúdo. E ele é que me tem de perceber. Não sou eu que tenho de fazer o paizinho que está lá na bancada perceber o que eu estou a dizer. Eu tenho de fazer com que o meu atleta de 6 ou 7 anos saiba que os pezinhos, e é a linguagem simples, os teus pezinhos têm de estar aqui. Vira os pés para ali. Vira os pés para ali quando a bola está daquele lado. Ele vai perceber isso. Um miúdo de 6 anos percebe que os pés virados para a direita são os pés virados para a direita. Agora, coberturas e arrastamentos... Ele não sabe, ele nem sabe escrever essa palavra. Não vale a pena. Ele nem sabe escrever essa palavra, quanto mais o significado dela. Pronto, mas não vou puxar mais, não vou puxar mais por aí. Isso é aquilo que digo, aquilo que comecei, ou que falei, os treinadores, a pirâmide devia estar invertida. Há muita qualidade, mas a grande massa de qualidade devia estar em baixo. Porque se nós formarmos os miúdos de base, com bases sustentáveis, é muito mais fácil o trajeto. Só que é preciso dar oportunidade a todos, aos treinadores, para trabalharem com qualidade. É isso que me custa ver amigos e pessoas que conheço há muitos anos a batalhar durante anos sem serem respeitados e sem lhes darem a oportunidade de, por favor, exponham as vossas ideias, respeitem, tentem primeiro ouvir o treinador, o porquê que ele está a fazer aquilo. Porque as pessoas que estão na bancada, e com todo o respeito, mas estão na bancada por alguma razão, porque senão estariam no banco. E se estão na bancada, têm de cumprir a função de quem está na bancada. Deixem a pessoa que está lá em baixo cumprir a função de quem está lá em baixo. Mas quem está lá em baixo tem que ter, lá está, a qualidade e a competência também para pensar o jogo. Pensar o jogo e pensar a realidade que está à frente. É só isso que eu gostava. Não vos vou entrar para chatear mais. Carlos, deixa-me só... Ricardo, desculpa. Deixa-me agradecer, porque estamos a falar com um elemento da equipa técnica de uma das melhores seleções do mundo, e estamos a vê-lo preocupado com a formação. E isto para mim é fantástico. Eu por defeito, sou professor. Eu, por defeito, gosto da formação e sou um formador, e estamos a assistir a um dos melhores treinadores do mundo, das melhores seleções do mundo, preocupado com a formação. E se calhar há aqui pequenos excertos que nós podíamos etiquetar e podíamos passar e mostrar a muitas pessoas para que vejam quais são as preocupações que nós devemos ter. E por isso, Ricardo, o meu obrigado. Estás numa das melhores seleções do mundo e estás preocupado com a formação dos nossos jovens. Para chegarem lá melhor, é um facto, mas porque efetivamente é assim que deve ser. É lá em baixo é que nós os formamos, é assim que nós os educamos, é assim que nós temos de os formar. Ricardo, eu queria mesmo agradecer-te por isto e desculpa, Carlos, ter interrompido, mas... Eu estava só, entre aspas, a ser egoísta, porque eu quero o melhor cá acima. É verdade. Acima eu quero o melhor, em baixo tem de ser muito bem trabalhado. É só isso que eu quero.
Ok. Amigos, Vamos foi um terminar. prazer. Muito obrigado a todos. Esta semana que vem já temos programado, não vamos dizer quem é, apenas só isto, é um treinador caldense, primeira divisão, ok? Obrigado pela participação a todos, uma boa noite.